Olá, eu sou o professor Natanael Costa e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos acerca de soluções de problemas em mecânica básica. Esses vídeos são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem como material suplementar para que os alunos possam melhor compreender o conteúdo. No vídeo de hoje, vamos discutir um problema do livro do Moisés Nussensweig, do capítulo 3, a questão número 8, que diz assim: uma mangueira com bico a 1,5 metros acima do solo é apontada para cima, segundo um ângulo de 30 graus com o chão. O jato de água atinge um canteiro a 15 metros de distância. Com que velocidade o jato sai da mangueira? Que altura ele atinge? No caso aí, a altura máxima. Então, o que a questão quer saber está representado nessa figura aqui ao lado, onde basicamente ele dado essa informação de que ele atinge um canteiro a 15 metros e ele sai de uma posição de 1,5 de altura, qual é a velocidade máxima e qual é a velocidade em que ele sai da mangueira, a velocidade inicial, e qual é a altura máxima que ele atinge. Então esses são os pontos que a gente tem que descobrir, dado essas informações iniciais. Mas antes de começarmos de fato a resolver o problema, eu sugiro que nós anotemos aqui os dados que a questão nos fornece. Então, primeiro é que o valor de θ, né, do lançamento aqui da água é de 30 graus. Segundo, ele nos fornece que o x0, ponto onde a mangueira está posicionada, está em 0 metros. E o ponto final, onde ele acerta o canteiro, aqui o x final, é de 15 metros. Da mesma forma, você pode anotar aqui os valores de y. Né? Então, o y inicial, ou seja, onde a mangueira está posicionada, está a 1,5 metros do solo. Enquanto o valor de y final, ou seja, lá no canteiro, é de 0 metros, porque o canteiro está no chão. Então, dado essa informação, a gente tem que começar a obter resultados. E para isso eu sugiro que a gente escreva as equações horárias, tanto para x como para y. Neste caso, nós temos as seguintes equações: x igual a x0 mais v0xt, onde esse v0x a gente vai descobrir já já, e y igual a y0 mais v0 yt menos gt2 sobre 2. Enfim, em relação ao vx e o vy, nós temos que olhar aqui essa figura que representa a questão e notar que esse v0x nada mais é do que essa componente ao longo de x da velocidade. Enquanto isso aqui, v0x, pronto. Enquanto a componente ao longo de y, representada aqui em azul, é a componente, a projeção do vetor ao longo da direção y. Então aqui v0y. Dado que nós conhecemos quem é esse ângulo, que esse ângulo é θ, então fica fácil de nós sabermos quem é cada um. Então, por exemplo, o v0x aqui nada mais é do que v0 cosseno do ângulo θ. Enquanto o v0y, aqui eu vou escrever aqui em cima, v0y nada mais é do que v0 vezes o seno do ângulo θ, que é de 30 graus. Então, dado isso, nós podemos reescrever essas equações, agora eu vou reescrevê-las, usando os valores que nós conhecemos. Então, feito isso, nós podemos reescrever essas equações de modo que nós temos x é igual a... o x0 é 0, então fica apenas v0 cosseno de θ vezes o tempo. Enquanto y fica y0, que é 1,5, mais v0 seno de θ
gt menos gt2 sobre 2. Então, nós temos essas duas equações aqui, uma para x e uma para y. Ora, note que usando essa primeira equação, essa equação para x, e sabendo que o x final, o valor final ao final no movimento é de 15 metros, então eu posso descobrir qual foi o tempo total que a partícula permaneceu no ar. Então 15, né, o x final, é igual a V0 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, vezes aqui o tempo total, certo? Então o tempo total eu consigo descobrir que é igual a 30 sobre V0 raiz de 3. Esse valor vai ser útil para a gente, apesar de isso não ser o resultado que ele quer, que nós queremos, é um valor, é um passo intermediário para encontrarmos o valor final. Então, esse valor final, como é que eu encontro? Agora usando a segunda equação, a equação para y, e usando o valor final. Então, ao final do movimento, o y0, o y final, quer dizer, é de 0. Então, eu tenho 0 igual ao y inicial, que é 1,5, mais V0 seno de θ, vezes o tempo total, menos g tempo total ao quadrado dividido para 2. E aí é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse tempo total, que é igual a 30 sobre V0 dividido para raiz de 3, e substituir nesta equação. Quando eu faço isso, eu deixo isso como álgebra para vocês, vocês encontram o valor final, vocês ficam apenas com uma incógnita, e o valor dessa incógnita, que é no caso V0, vocês encontram um V0 de aproximadamente 12 metros por segundo. Esse é o valor final de V0. Basta vocês substituírem isso, eu deixo para vocês como exercício. Ok, então agora que nós sabemos qual é essa velocidade inicial, eu posso anotar esse parâmetro aqui na minha tabela de dados. Então agora aqui eu posso anotar mais ou menos 12 metros por segundo. E a gente agora vai tentar encontrar qual é essa altura máxima que ele atinge. Então para isso eu vou apagar aqui esse cálculo inicial e a gente vai começar a calcular qual é essa altura máxima que ele vai atingir. Certo? Para que eu possa fazer essa conta, é preciso que eu reescreva agora e que eu entenda, né, primeiro, que no ponto máximo da trajetória, ao longo de y, a velocidade em y na componente y é 0. Então eu tenho que escrever aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar qual é o tempo que ele gasta aqui na figura, por exemplo, para sair aqui da posição inicial e chegar nessa altura máxima aqui. Então isso é crucial para mim, certo? Então vamos fazer essa conta agora. Ora, então a primeira coisa que eu faço, vamos lá, vou botar aqui 3 agora. Então a primeira coisa que eu faço é lembrar que VY é V0Y menos GT. Ora, então no ponto mais alto, essa velocidade em y ela é 0, então esse tempo de subida, quando eu botar 0 aqui, lembrando que V0y é V0 seno do ângulo θ, então esse tempo de subida eu posso isolar ele e eu encontro que esse tempo de subida ele é igual a V0 seno de θ, né, ou V0y, dividido para g. Então, uma vez que eu conheço qual é esse tempo de subida, eu posso substituir esse parâmetro, esse valor, na equação horária do y. E com isso eu encontro qual é a posição y que dá a altura máxima. Basicamente isso que nós temos que fazer. E é isso que nós faremos agora. Ora, então basta aqui, vamos aqui no item número 4, basta escrevermos aqui a equação horária, né? Y igual a y0 mais V0YT menos GT2 sobre 2. Lembrando aqui que se eu substituir aqui esse tempo como sendo o tempo de subida, esse y vai ser
o valor máximo de y, que eu chamei de Hzão aqui. Então, Hzão é igual a y0 mais V0y é V0 seno de θ, certo? V0 seno de θ. Só que aí, quando eu multiplico isso pelo tempo de subida aqui, então vai ficar V0 seno de θ ao quadrado sobre G, menos aí o G sobre 2 vezes tempo de subida ao quadrado. Isso aqui vocês podem fazer, vai dar meio de V0 ao quadrado seno de θ ao quadrado dividido por G também, que ou seja, é o mesmo termo, só que metade dele. Então, basicamente, o que acontece aqui é que esse H, quando você simplifica essa equação, ele é y0 mais meio de V0 ao quadrado seno de θ ao quadrado sobre G. Basicamente isso. E aí, se você substitui os valores que a gente conhece de y0 como sendo 1,5, o V0 como sendo aproximadamente 12 metros por segundo, e o seno de θ como sendo meio, e aqui podemos botar, por exemplo, a gravidade como sendo 9,8, você encontra um valor de H, ou seja, essa altura máxima, aproximadamente aí 3,34 metros, né, de altura. Então essa é a altura máxima que o jato de água atinge. Espero que vocês tenham entendido. E com essa solução, né, a obtenção do H e da velocidade, nós encerramos o problema. Até o próximo vídeo e muito obrigado.